Então havia um grande descontentamento com os caminhos que o país vinha tomando, sobretudo pelas diferenças sociais que existiam. E essa sensação ela só crescia à medida em que nada acontecia para reduzir o sofrimento dessas camadas que eram menos favorecidas, sobretudo ali os operários e os camponeses, né? Então, espiões da polícia foram plantados em todos os lugares no país. E os aspirantes a revolucionários, dessa forma, foram identificados e presos e enviados para a Sibéria. A história do Bakunin vai incluir participações ativas em várias revoluções, em várias revoltas europeias, como a de 1848 na França e a insurreição de Dresden em 1849. Ele acreditava que a liberdade verdadeira ela só poderia ser alcançada através da abolição de todas as formas de autoridade e de todas as formas de opressão. E as suas ideias, elas tiveram um impacto que foi muito longo, foi duradouro, né, em movimentos anarquistas libertários ao redor do mundo todo, não só na Rússia, né? Desde a derrota do Napoleão, que foi uma catástrofe para a França, tá? A Rússia passou a ser considerada militarmente invencível. Mas os reveses que ela vai sofrer na Guerra da Crimeia vão mostrar que há uma grande decadência, que há uma grande fraqueza nesse país, que a vitória de Napoleão, embora tenha sido gigantesca em termos propagandísticos, na verdade não foi uma prova de grande poder russo. A emancipação dos servos em 1861 foi o evento mais importante da história russa no século XIX. As políticas instaladas no governo fizeram com que cada vez mais grupos radicais surgissem defendendo e pedindo por direitos sociais igualitários. A Revolução Industrial, que também começava a exercer uma influência bastante significativa na Rússia, ela estava criando forças também que pressionavam cada vez mais o governo. Em meio a esse cenário político tumultuoso, tá, outro desempenho desastroso, monstruoso das Forças Armadas Russas aconteceu lá na Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu entre 1904 e 1905. Então, em outubro de 1905, o Nicolau, relutantemente, né, como sempre, né, o governo russo, vai emitir o famoso Manifesto de Outubro, que admite a criação de uma Duma, Assembleia Legislativa. Os grupos moderados, né, os mencheviques principalmente, eles vão ficar satisfeitos com o que está acontecendo. Mas os socialistas mais radicais vão rejeitar as concessões, vão dizer que elas são insuficientes, né? E vão tentar, inclusive, organizar novas greves. E então veio a Primeira Guerra Mundial. A guerra ela vai submeter o Estado e a sociedade russa a tensões que nenhum dos dois podia suportar. Para agravar essa situação toda, uma série de crises mostrou repetidamente a fragilidade da Rússia nos Balcãs, tá? Porque ela não tinha aliados formais ali, tá? Além da própria Sérvia, como eu falei, e nem o poder informal que era derivado justamente dos laços comerciais estabelecidos pelos alemães e pelos austríacos, bem como os franceses e britânicos, né? Quando tu olha de perto, de fato, tanto o planejamento quanto o equipamento russos, eles eram bastante deficientes. A indústria de armamentos na Rússia também, ela ainda era bastante inadequada para abastecer um exército moderno. Os partidos socialistas europeus, eles haviam prometido reiteradamente, nas reuniões internacionais que eles faziam, opor-se a todas as guerras entre os estados europeus. Porque a guerra, obviamente, era nociva, sobretudo aos interesses da classe operária. Quando os governos pronunciaram declarações bombásticas de guerra ali em julho e agosto de 1914, então, logicamente, a expectativa era de que os socialistas europeus se opusessem à guerra, mas não aconteceu absolutamente nada do que eles haviam dito. Eles não cumpriram absolutamente nada do que tinham prometido. Ao contrário, tá? Os líderes socialistas europeus eles vão se pronunciar quase que unanimemente a favor da guerra. E os mencheviques, a ala dos moderados, vai adotar uma posição sem compromisso. Somente os bolcheviques de Lenin e um punhado de dissidentes ali mencheviques, como o Trotsky, Leon Trotsky, vão se opor à guerra desde o primeiro dia. Então eles têm uma posição muito clara. Construir impérios de exploração era para o Lenin o objetivo dessas potências que estavam em guerra. E era mesmo, ocultando isso tudo aí sob um discurso enganador de liberdade, de honra nacional. Para ele isso tudo era conversa fiada. Essas conclusões do Lenin
viriam a ter efeitos decisivos após a Revolução Russa. Então, no final de 1915, o próprio Nicolau vai assumir o comando do exército. Essa mudança não ajudou em nada o exército e só desorganizou ainda mais o governo na capital. As baixas russas, nesse momento, já se aproximavam de cerca de 2 milhões de mortos. Os grevistas, então, vão realizar reuniões de massa em desafio ao czar. E o exército também vai ficar ao lado dos trabalhadores. E a própria Duma, que tinha sido ameaçada pelo imperador, enviam telegramas desesperados para o czar, para o imperador, dizendo: ó, volta porque a situação está crítica. O czar Nicolau II abdicou o trono e a monarquia russa chegou abruptamente ao fim. O Kerensky vai cometer o erro fatal de continuar a manter a Rússia na guerra. O objetivo era, agora, a tomada do poder pelo proletariado, com a meta de transformar a Rússia numa sociedade socialista igualitária. Essa era a ideia do Lenin, tá? O instrumento dessa tomada seriam os sovietes. O colapso do antigo governo czarista deixou, na prática, muito pouca autoridade eletiva. E grande parte dessa autoridade estava acuada pela multidão, com ideias cada vez mais revolucionárias. Eles não sabiam o que fazer. Os partidos de esquerda eles saíram todos da clandestinidade e tentaram se organizar como instituições de massa. Então, essa nova Rússia soviética, que se formou e que tinha sido devastada por anos de guerra, guerra civil e revolução, estava com a economia em frangalhos. A política econômica do comunismo de guerra não era viável, na verdade era um grande fracasso, e a resistência a essa nova ordem acabou crescendo em alguns lugares do país, mas não conseguiu se manter. E esse compromisso, então, viria a ser chamado de nova política econômica, e vai inaugurar uma era inteiramente nova na história da Rússia soviética e inclusive dos outros estados soviéticos sob domínio do Partido Comunista.